Eu gostaria, primeiro, de desejar bom dia a todas e a todos, agradecer a presença. Meu nome é Mônica Maia Ribeiro, eu sou advogada do Nelson Williams Advogados Associados e sou a proponente dessa mesa, abrindo dados sem abrir a privacidade dos cidadãos, intersecções entre política de dados abertos e proteção de dados. Queria agradecer mais uma vez a participação de todas as painelistas. Estou muito feliz mesmo de compor com esse time e vou passar agora a palavra para a Beatriz, que vai ser a nossa moderadora. Estou muito feliz de estar aqui, moderando essa mesa de mulheres para debater os dados abertos. A mesa se chama Abrindo Dados sem abrir a privacidade dos cidadãos, intersecções entre políticas de dados abertos e proteção de dados pessoais. E a gente vai começar com a fala da nossa representante da academia, a professora Ana Cláudia Farranha, por gentileza. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer, primeiramente, a Mônica pelo convite, por ter pensado a mesa, mas é também um gosto dividir com as colegas. Assim, acho que é um momento tão importante a gente ter uma mesa de mulheres, falando sobre esse tema. Então, acho que, além de toda a discussão que o tema remonta, acho que, do ponto de vista simbólico, a entrada das mulheres nesse tema e na preocupação. Então, isso me deixa muito feliz, porque eu estou nessa lida há muito tempo. E um pouco do que eu vou falar agora de manhã, eu acho que eu vou ficar em pé, porque eu fico mais à vontade, essa coisa de ser professor. Não sumirei da Câmara, prometo. E farei tudo bem certinho. Aqui. Fica bom aqui? Fica, porque daí eu vejo lá. Então, um pouco do que eu quis propor nessa mesa, na minha fala, que não é uma fala muito comprida, é uma fala mais curta, é uma reflexão a respeito desse tema tão complexo, que é o tema de pensar o acesso à informação. Acho que o convite veio para mim porque eu trabalho com o tema da transparência e do acesso à informação. Ao mesmo tempo, pensar a privacidade e, ao mesmo tempo, também pensar o que orbita nesse universo. E aí foi muito interessante, por isso que eu me dispus a organizar as ideias, como eu vou mostrar para vocês que eu vou organizar, porque é exatamente isso. Assim, há 3 anos atrás, na verdade, eu estou nessa agenda desde 2011, mas, mais recentemente, há 3 anos atrás, eu escrevi um texto com mais 2 colegas a respeito da privacidade, do acesso à informação no Ministério da Saúde e as questões que isso colocava para o tema da privacidade. E ontem eu estava relendo esse texto, a gente não tinha ainda o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas o texto terminava colocando quais eram os desafios da proteção dos dados pessoais. Muito bem, veio a lei. E hoje, quer dizer, 3 anos depois, quase 4, quer dizer, exatamente 3 anos. Há 3 anos atrás, mais ou menos nessa época, a gente estava lançando um livro que a Mônica tem a Manuela tem... Eu troco vocês, que loucura. A Manuela tem um artigo nesse livro também. A gente estava lançando um livro que discutia exatamente os desafios da proteção de dados na saúde. E hoje, 3 anos depois, a gente vê que existe o pensar essa equação entre acesso à informação e proteção de dados, mas tem também uma série de outras questões que estão orbitando nesse universo. Então, eu fiz a minha apresentação. Será que agora eu vou fazer certo? Está ao contrário. Muito bem. Então, eu fiz a minha apresentação pensando nisso. 4 pontos, eu vou tentar ser breve. Pensar essa história do acesso à informação e à proteção de dados. Mais desavisadamente, a gente pode pensar, não, mas... E aí é muito curioso, em 2011, quando a Lei de Acesso à Informação foi editada, isso era uma coisa que se discutia muito. Eu me lembro de várias reportagens. Mas o salário é dado pessoal, nananana, isso era deu muita confusão isso. E podem parecer coisas diferentes, coisas estanques, mas não são. Elas estão dentro de uma racionalidade que tem a ver com democracia, com transparência. Vou falar um pouquinho sobre a Lei de Proteção de Dados, vou falar do tema dos dados abertos e, como, obviamente, eu venho de um lugar de pesquisa, vou falar que temas
entram na agenda da pesquisa a partir dessa reflexão. Bom, ficou bem pequenininho, hein, gente? Desculpa. Que questões, né? O acesso à informação e proteção de dados. Que questões são essas? Então, como eu falei para vocês, quando, em 2015, né, quando a gente fez o texto lá sobre Lei de Acesso à Informação e formas como o Ministério da Saúde fazia o acesso à informação, uma das coisas que a gente analisou e discutiu foi... Porque aí, claro, a minha entrada nesse tema tem muito a ver com o papel que as redes sociais cumpriam dentro da administração pública. E aí, passado 8 anos, eu estou muito afim de escrever um texto pensando, bom, 8 anos depois, para onde as redes sociais nos levaram e para onde nós queremos ir, para onde a administração pública poderia ir, né? Então, quando eu escrevi esse texto, o acesso à informação, o que a gente foi olhar é como é que, a partir de 3 redes sociais dentro do Ministério da Saúde, você fazia acesso à informação, né? Então, a gente, basicamente, olhou ali o perfil do Ministério da Saúde no Facebook, olhou o blog da saúde e olhou também o portal, né, que é o portal do Ministério da Saúde, que é o veículo que a lei menciona. Os outros a lei não menciona, mas são formatos que você pode fazer a transparência ativa. E aí algumas das coisas que se levanta, né, nesse tema de acesso à informação e proteção de dados tem a ver com como é que a Lei de Acesso à Informação trata da questão da proteção dos dados, que está ali no artigo 31 da lei, e que tem como elemento fundamental a questão do consentimento. Então, um pouco do que está dito nesse slide. Eu pulei coisa. Eu pulei coisa, eu tenho certeza que eu pulei coisa. Então, é um pouco o que está dito na proteção dos dados. E, nesse texto que a gente escreveu, a gente falava exatamente disso, que não existia uma dicotomia entre pensar acesso à informação e proteção de dados, que, no fundo, são complementariedades, que a proteção de dados pessoais, o fundamento dela é pensar consentimento, é pensar a não identificação, mas que é importante que você faça acesso à informação, porque acesso à informação é um princípio de uma sociedade democrática, né? E é muito curioso, no final dessa apresentação, eu falo sobre isso, né, que, quando eu vou falar de dados abertos, como é que a segunda década, né, essa década que a gente está fechando aí, dos anos 2000, coloca esse tema da transparência e da informação como um tema importante para tentar responder às questões não resolvidas da democracia. Bom, então, quando a gente terminou aquele texto lá de 2015, a gente dizia isso, olha, embora não tenha uma lei de proteção de dados, a própria Lei de Acesso à Informação já fala de que moldura essa proteção tem que ter. Em 2018, a gente teve a edição da Lei de Proteção de Dados Pessoais, né, que é uma lei que, em 2015, começou a consulta e a discussão sobre ela. Essa lei, na verdade, ela foi proposta, né, o projeto de lei, o anteprojeto dela foi proposta no âmbito do Ministério da Justiça. Foram feitas muitas negociações. Esse texto que eu estou mencionando para vocês, que a gente escreveu em 2015, a gente encerra falando dele, né? E foram feitas muitas negociações em torno dessa discussão e aconteceram algumas mudanças institucionais ao longo desse percurso. Dentre elas, assim, sem entrar muito na polêmica, foi golpe, não foi golpe, era impeachment e tal, mas uma fundamental nesse tema, que é como a CGU, que era responsável pela implementação da Lei de Acesso à Informação, perdeu seu status de ministério, né? E isso muda as coisas. Do ponto de vista da Lei de Proteção de Dados, quais são os aspectos mais relevantes que ela vai trazer? O tema do consentimento, né? A ideia de uma autoridade central, e aí remonta a questão da proteção de dados como autonomia, né? E aí, por isso que a gente sempre, lá em 2015, eu dizia, não existe uma dicotomia entre pensar proteção de dados e acesso à informação. As hipóteses para o tratamento de dado pelo poder público, o tratamento de dado para crianças e adolescentes e a ideia de consentimento que sai fortalecida, ao mesmo tempo que a ideia de autonomia de uma autoridade central ainda é um tema em disputa, né? E aí os vetos do presidente da República foram em relação a isso.
Outra questão que essa discussão coloca e os dados abertos, né? No marco da Lei de Acesso à Informação, você tem juntamente, né, uma onda ou uma tendência a fazer não só transparência dos dados governamentais, né, daquilo que o governo tem sob a sua posse, mas também fazer uma leitura desses dados de maneira que ele seja aberto, que qualquer um possa ler, né? Então, essa é uma discussão que está dentro do princípio da transparência ativa, né? São os dois princípios, para mim, os mais importantes da Lei de Acesso à Informação, que é a transparência ativa e a passiva. O que é a transparência ativa? Como o governo se abre para ser auditado, lido, enfim, né? Compreendido pela população, e a transparência passiva é quando você faz os pedidos. E aí, no marco dessas ideias todas, você tem a criação do Open Government Partnership, né, que é a ideia de um governo aberto, de uma parceria para governo aberto. Né, como é que os dados vão ganhando um formato que eles podem ser inteligíveis. E é muito interessante, eu não levantei aqui nessa apresentação, mas o que eu tenho acompanhado de pesquisa sobre dados abertos é que, no fundo, muitas vezes o dado está em PDF e ninguém consegue ler. Eu, inclusive, tenho um texto que eu escrevi também há uns 3 anos atrás, que eu falo exatamente isso. Olha, eu fui lá no portal da transparência dos dados abertos, fui tentar entender como é que os... Enfim, quando eu abri as planilhas lá, aluguel na universidade, imóveis na universidade, que é um negócio que eu estou lá dentro da universidade todo dia, como é que você consegue entender? Então, esse também é um ponto que vai ser avançado. E aí, para fazer essa apresentação, eu peguei um texto da Ana Júlia Passamani, que ela fala exatamente do que é a definição desses dados abertos, né? Que é a ideia principal da utilização, da reutilização, algo que, de fato, não seja hermético, mas que esteja disponível. Então, nessa conjuntura que eu falo, né, da Lei de Acesso à Informação, Regulamento Geral de Proteção de Dados e o tema dos dados abertos, a perspectiva que se desenhava era ampliar a ideia de cultura da informação, democracia, participação e colaboração. Então, é o que eu falo, 2011 foi o ano que você, de fato, criou no Brasil alguns instrumentos importantes para a realização disso. Além da Lei de Acesso à Informação, a lei que instituiu as comissões de verdade, né, a justiça restaurativa, enfim, um mundo de aperfeiçoamento de mecanismos democráticos capazes de mediar as dicotomias, né, as promessas não cumpridas da democracia. Então, quando a gente olha para esse conjunto de instrumentos de acesso à informação, de dados abertos, eu interpreto como uma possibilidade de você, de fato, tentar mediar os efeitos perversos da democracia representativa. E aí a Ana Júlia Passamani, ela também vai colocar, né, falar do Portal Brasileiro de Dados Abertos e colocar como essa iniciativa proporcionou você ampliar cada vez mais o uso, né, desses dados. Ainda que o dado, muitas vezes, seja colocado de uma maneira... Muitos dados ainda são fechados, com muita dificuldade e tal, mas você tem um progresso de 2013, de 2012 a 2016, você tem uma progressividade aí nessa perspectiva. E aí ela usa esse gráfico para mostrar como você foi ampliando o conjunto de dados que está lá disponível no portal e tal. Bom, e aí, para tentar concluir, o que eu quero mostrar? Né? Que no fundo, né, pensando essa constelação, esse elemento de coisas que estão colocados na nossa perspectiva, essa informação, proteção de dados, dados abertos, como é que uma agenda de pesquisa vai olhar isso? Porque uma das hipóteses que eu estou trabalhando é que, se você vinha num contínuo de fortalecer as estruturas institucionais para a abertura dos dados e, ao mesmo tempo, também garantir a preservação do dado pessoal, então fazer aí o equilíbrio entre essas duas dimensões, em 2016, com as rupturas institucionais, com as mudanças institucionais, esse cenário bagunça. Né? Esse cenário bagunça, até porque o discurso passa a ser outro, né? Um discurso mais autocrático, né? É um discurso de perda
poder de instituições que vinham muito fortemente trabalhando isso, e o cenário que nos avizinha é, bom, enfim, o que será mesmo, né? Acho que essa é a grande pergunta que está na minha cabeça há uns 2 meses, e eu espero que o Natal tire essa pergunta da minha cabeça, pelo menos provisoriamente. Mas, pensando nisso, né, e olhando para o trabalho que eu tenho feito, que alguns pesquisadores têm feito, o que fica para a gente pensar as interações entre acesso à informação, proteção de dados pessoais e a construção de uma cultura da informação? Primeiro, eu acho que o primeiro desafio é identificar como os instrumentos de ampliação e do acesso à informação, participação, vão aparecer nessa conjuntura. Quem está fazendo o quê? Como é que as leis estão sendo implementadas? Aí, uma coisa que a gente tem feito no meu grupo de pesquisa é pensar os contextos institucionais de implementação de lei de acesso à informação, de mecanismos, né? Uma outra coisa é olhar os aspectos de implementação de proteção de dados pessoais, trocando em miúdos como é que a lei, o regulamento de proteção de dados pessoais, tão recente no universo jurídico político brasileiro, vem sendo implementada. Quem está fazendo o quê? Como é que aquelas coisas todas estão sendo implementadas? Uma pista me guia. Olha, a campanha eleitoral de 2018 mostrou que dado pessoal é para o pessoal. Hoje está na Folha de São Paulo que o Henrique Meirelles, hoje está na Folha de São Paulo, é a primeira matéria do UOL, o Henrique Meirelles pegou os dados dos Bolsa Família lá e mandou o WhatsApp de campanha e tal. Então, o que está na minha pista é dado pessoal, é para o pessoal. Então, aí, acho que pensar isso. E aí pensar não só do ponto de vista da pesquisa teórica, mas também da pesquisa empírica, pensar como é que o sistema de justiça e garantia tem pensado isso, qual o papel do Ministério Público, né, qual o papel das instituições que preservam o cidadão diante disso. Então, acho que esse de pesquisa quentíssimo para o próximo período. Principalmente como o uso do dado pessoal tem criado novos consensos sem que necessariamente haja uma mediação humana e política. Aqui eu estou falando da inteligência artificial, aqui eu estou falando exatamente de como é que esse dado pessoal vai fazendo uma outra realidade, e é realidade, mas ela é uma realidade que a gente pergunta qual é o tamanho e a dimensão da autonomia. Nesse caso, estamos falando de uma questão que não estava na agenda há 7 anos atrás. O tema do Big Data, o tema da inteligência artificial, do algoritmo. Sem controle, enfim, controles, decisões, autonomia. A própria democracia. Então, acho que, para esse início de conversa, eram essas coisas que eu queria colocar. Obrigada. Muito obrigada, professora Ana. A professora Ana é professora adjunta da Faculdade de Direito, da UNB, onde ela desenvolve atividades na área de Direito e Gestão Pública, e é coordenadora e professora do Programa de Pós-Graduação em Direito, lá da UNB, e pesquisadora do Centro de Estudos Avançados de Governo e Administração Pública. Muito obrigada pela contribuição ao debate. Agora, eu passo a palavra para a segunda pessoa da mesa, a Manuela Maia Ribeiro, que é representante do terceiro setor, vai falar um pouquinho do trabalho que ela desenvolve. Bom dia. Agora foi, obrigada. Bom dia. Agradeço também pelo convite para participar dessa mesa. Eu vou falar um pouco hoje de uma perspectiva de capacidades tecnológicas do setor público brasileiro. Então, né, como toda essa agenda que as entidades públicas, não só as públicas, mas eu vou focar nas públicas, estão presentes tanto internacionalmente quanto nacionalmente, que a professora Ana Cláudia já resumiu na primeira fala, eu vou pensar um pouco nas capacidades do Estado de implementá-las do ponto de vista da tecnologia, a partir dos resultados da pesquisa que eu sou coordenadora no Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, que, a partir de agora, eu vou chamar de CETIC, que é bem mais rápido, não gasto todo o tempo, a pesquisa TIC Governo Eletrônico, né? Eu coordeno essa pesquisa desde 2013, e ela objetiva compreender a incorporação das tecnologias no setor público. São medidos dezenas de indicadores, então, meu objetivo é trazer algum desses indicadores para refletir sobre a implementação tanto da política de dados abertos quanto da legislação de proteção de dados pessoais.
Falar rapidamente sobre o CETIC, né? O CETIC é um departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do .br, o NIC-BR. Ele foi criado em 2005 como um dos seus principais objetivos a produção de indicadores e estatísticas sobre o uso de tecnologias no Brasil em diversos segmentos. Então, regularmente, anualmente ou bianualmente, de modo geral, o CETIC produz pesquisas em empresas, com indivíduos, domicílios, escolas públicas e privadas, estabelecimentos de saúde. Então, são diversas pesquisas que mapeiam o uso da tecnologia no país. Desde já vou avisar que todas estão disponíveis no site do CETIC gratuitamente, quem tiver interesse em outras temáticas. E, desde 2012, nós também somos um centro de categoria 2 da Unesco, que, entre as atribuições dentro desse centro, também buscar capacitar usuários de dados e também produtores de dados em metodologias de pesquisa de uso de tecnologia. Então, nós, nos últimos anos, estamos fazendo uma série de workshops sobre o uso de tecnologia para países, especialmente da América Latina e países lusófonos da África. Só para vocês entenderem o contexto. E a pesquisa que eu vou apresentar hoje, alguns resultados. A TIC Governo Eletrônico, ela tem dois públicos. Que são os órgãos públicos federais e estaduais dos poderes legislativo, executivo, judiciário e Ministério Público, e outra, que são as prefeituras brasileiras. E ela é multidimensional. Ela objetiva desde entender a infraestrutura, a gestão de tecnologia nas organizações públicas, até o uso dessas tecnologias para provisão de serviços, informação, ferramentas de participação, entre outros temas. Como eu disse, são dezenas de indicadores. Convido todos a visitarem o site e conhecerem os demais, porque eu tive que fazer uma seleção e até acho que exagerei mesmo fazendo essa seleção. Então, o primeiro tema, no contexto de implementação, tanto de uma política de dados abertos, quanto a questão é a existência de infraestrutura. Cada vez mais o setor público vem usando as tecnologias para coletar dados, para analisá-los, enfim. E uma das questões que a pesquisa vem apontando desde a primeira edição, em 2013, ela corre a cada 2 anos, é buscar informações sobre a infraestrutura. Existem áreas, existem modos de pensar a tecnologia no setor público e, de modo geral, no âmbito federal, dos órgãos federais e estaduais, sim. 100% dos órgãos federais têm um departamento de TI, 82% dos órgãos estaduais, mas na prefeitura, desde a primeira edição, não passa de metade das prefeituras. Então, em 2017, que são os resultados que estão apresentados aí, 43% das prefeituras brasileiras declararam que tinham um departamento de TI. Isso não significa, né, que tem um departamento, a governança de TI será boa ou não ter, mas, de modo geral, é esperado que exista uma área, a literatura, que pense a tecnologia para aquela organização como um todo, né? O não uso da tecnologia pela tecnologia. Qual o propósito do uso da tecnologia naquela organização? Outro tema que a gente também questiona é a existência de planos de TI apenas para órgãos federais e estaduais. O plano estratégico, no federal, plano estratégico de TI e plano de segurança da informação está presente na maior parte das organizações, e nos estados fica em torno quase da metade das organizações. E o menos citado é o plano, são a existência de padrões de interoperabilidade, que é um tema muito caro, especialmente para a questão dos dados abertos, que 57% dos órgãos federais declararam que tem algum tipo de plano em relação a esse tema, e quase 40% dos órgãos estaduais. Enfim, nesse quesito, os órgãos estaduais, a maioria ainda, ou pelo menos tem uma parte que ainda pode ampliar a adoção desses planos, que seriam momentos para pensar mesmo o papel das tecnologias nessas organizações nesse contexto. E podem incluir agora, com a legislação de proteção de dados pessoais, essas questões de forma mais assertiva. Outro tema que eu fiz questão de trazer é o quanto a pesquisa aponta o uso de sistemas de informação, tecnologia, ou seja, uma série de instrumentos que vão, de alguma forma, manipular, utilizar dados. 60% 6 a cada 10 órgãos federais e estaduais declararam que criaram um software específico para aquela organização nos 12 meses anteriores à pesquisa. Além dos sistemas que eles já estão utilizando, 6 em cada 10 criaram um novo sistema no ano anterior. Outro tema também é a gestão de TI. A gente pergunta que processos de gestão de TI já existem nos órgãos públicos federais e estaduais.
E a gestão de contratos, acompanhamento de projetos são os mais citados. E eu destaquei a gestão de riscos como processos de gestão de riscos como os menos citados, tanto para os órgãos federais quanto estaduais. Então, no debate sobre implementação, certamente vai passar por rediscussão desses temas no setor público, e ainda muitos deles não têm nenhum tipo de processo voltado para, por exemplo, minimizar tratamento de incidentes, especialmente no âmbito estadual, que também é um outro processo que a gente mede na pesquisa. Só para destacar um pouco, também a maior parte das prefeituras declararam que tem algum sistema de informação, o mais citado, finanças e contabilidade, mas também recursos humanos, compras, está bastante presente nessas organizações, nas organizações desse nível de governo. E a gente também entra num outro contexto de uso da internet, né? Uma parte da pesquisa está voltada para compreender provisão de serviços online, etc. Então, assim, a presença online é muito forte entre as organizações públicas do país. Mais de 90% das organizações têm website. Então, tem alguma presença online por meio do website, e 3 em cada 4 têm perfil em alguma rede social. Então, é uma presença muito forte, que muitas vezes são trocadas informações, enfim, são prestados serviços que incluem ou acessadas informações que o governo disponibiliza online. E eu trouxe um dos indicadores relacionados a esse tema, é que serviços estão disponibilizados online. Por um lado, os serviços geralmente são mais informacionais, então o mais citado por todas as organizações é fazer download de documentos ou formulários. Mais de 80% das organizações falaram que no seu website, as que têm website, é possível fazer download de um documento ou de um formulário. Por outro lado, quando nós analisamos serviços que nós chamamos de transacionais, ou que permitem a realização de serviços online, né, é bem mais baixo, especialmente no âmbito das prefeituras, a provisão desse tipo de serviço. Eu trouxe só 2 exemplos, que um exemplo, na verdade, mais diretamente transacional, que é fazer emissões, que é o último, de documentos como licenças e certidões, que é citado por 40% das prefeituras e 34% dos órgãos estaduais. Então, no contexto, na agenda de governo eletrônico, uma das questões mais importantes é a provisão de serviços online. E ainda tem um espaço muito grande para que as prefeituras, especialmente, ampliem, porque essa pergunta é se é possível fazer emissão de um documento. A gente pergunta se tem um documento disponível online, e 40% apenas das prefeituras disseram que pode emitir algum documento online. Então, tem bastante espaço para ampliação, mas também os dados que vão ser, as informações que vão ser trocadas para a provisão desses serviços também gera debate. Como é que a gente faz com que esse serviço seja feito de forma segura, ou que atenda aos preceitos ou questões que já estão sendo pensadas nesse termo, como, por exemplo, a questão do consentimento. Vai estar no momento do acesso ao serviço? Já tem alguma ideia nesse sentido? Enfim, são desafios que eu estou colocando de forma esparsa, por enquanto, mas que eu, no final, pretendo uni-los. E a gente não tem indicadores diretamente sobre dados abertos, sobre política de dados abertos, mas uma das questões que a gente faz para órgãos federais e estaduais é o arquivo, o formato do arquivo disponível para o download no website. E acho que isso apresenta o que a professora Ana Cláudia já colocou. 96% declararam que tem algum arquivo em formato PDF no website, e 65% em doc ou docx. E outros formatos, como, por exemplo, CSV ou ODT, não tem nem 20% dos órgãos declaram que tem alguma informação nesses formatos disponíveis no website. Então, também mostra, separadamente, mas mostram tem outros formatos também que a gente mede, que são menos citados ainda, mas que mostram um espaço para ampliar outros formatos de disponibilização de arquivos. E, por fim, em relação aos dados, eu queria destacar que, pela primeira vez em 2017, para prefeituras, nós questionamos o uso de tecnologia na gestão urbana, a existência de bilhete ou cartão eletrônico, ônibus com dispositivos GPS. Esses temas são muito importantes, especialmente para a temática de cidades inteligentes, que também vai ter que atender às questões de proteção de dados pessoais e também vai estar no contexto também da política de dados abertos. E, geralmente, as capitais têm esse tipo de ação. A menos citada foi o uso de sistema de iluminação inteligente e espaços de inovação para micro e pequenas empresas. Enfim, tem um espaço muito grande, especialmente para os municípios,
a capital aqui, mas o interior a gente está falando, inclusive, de municípios grandes, e poucos deles ainda têm essas iniciativas. E 18% das prefeituras declararam possuir projeto ou plano de cidade inteligente. Então, meu objetivo era fazer um resumo dessas dezenas de indicadores e pensar em alguns desafios, ou espaços para ampliação, ou temas como esse de uso da TIC na gestão urbana, por exemplo, a ideia de cidades inteligentes, só quero deixar claro nesse contexto, é o uso de dados. Passa pela questão do uso de dados para melhor tomada de decisão, para melhorar as ações na cidade, seja a mobilidade, seja, enfim, saúde, educação e etc. E esses indicadores começam a entender que ações estão sendo ou não realizadas pelas prefeituras brasileiras. Então, para finalizar, eu tenho alguns desafios, né? O primeiro é a ampliação da gestão e governança de TI. A existência de departamentos, planos, etc., ainda existe espaço para ampliação dessas iniciativas em todos os níveis de governo. E, certamente, elas serão uma parte das pessoas que terão que pensar na implementação tanto da política de dados abertos, quanto na Lei de Proteção de Dados Pessoais. Ampliação de publicação em formatos abertos. Dados abertos não se restringe a isso, mas é uma das ações que o caracterizam. Ampliação dos serviços e canais disponíveis. Então, como eu disse, né, existe uma expectativa de que a tecnologia pode ser usada para melhorar o relacionamento do governo com o cidadão, inclusive na provisão de serviços, mas esses serviços também vão ter que se adaptar para atender essas diferentes legislações, essas diferentes questões que, posteriormente, vamos discutir mais certamente as dicotomias entre as duas legislações, ou as duas políticas, e também a questão dos múltiplos dispositivos. Então, cada vez mais o uso pela internet no celular vem sendo ampliado, e muitas vezes algumas parcelas da sociedade usam a internet exclusivamente pelo celular. Então, tem que pensar em serviços que atendam múltiplos dispositivos, não apenas o computador, enfim, não apenas uma forma. Isso também traz questões para a discussão, para o debate. E, por fim, é um tema que não é resultado de pesquisa, é um resultado de pesquisa dos indicadores, mas é um resultado de uma parte que é paralela ao processo da pesquisa TIC e governo eletrônico, que eu chamei de conscientização, que eu até poderia ter chamado das temáticas. Não sei o quanto vocês já trabalharam com pesquisa quantitativa, mas uma das características da pesquisa tipo survey é que você vai fazer uma pergunta igual para todos os respondentes. Então, se você quer saber usuários de internet, para todos os respondentes, você vai perguntar: você utilizou a internet? E você tem que garantir o máximo de padronização. Se eu pergunto para alguém que mora no Amapá se utilizou a internet, ele tem que entender a mesma pergunta que alguém que foi perguntado em São Paulo. E a gente tem técnicas para saber se essas perguntas estão sendo compreendidas de formas iguais. Se a gente tem que usar um conceito que tanto o respondente quanto o entrevistador tenham o mesmo significado em torno desse conceito. E eu gostaria muito de medir temas como dados abertos, planos de privacidade, de dados pessoais dos cidadãos, ou questões de privacidade. E uma das técnicas que a gente usa é chamada entrevistas cognitivas. E o que são as entrevistas cognitivas? Você vai buscar uma parte dos seus respondentes, vai escolher, eleger, e vai perguntar para eles, mais do que se eles vão responder sim ou não. Você não quer saber qual a resposta, você quer saber como ele chegou até aquela resposta. E eu queria muito perguntar sobre política de dados abertos. Eu queria ter um indicador. Seu município, o seu órgão tem uma política de dados abertos? Gostaria muito de perguntar sobre privacidade de dados, mas o que as cognitivas nos mostraram? Que os conceitos são diferentes entre os diferentes governos, e muitas vezes são diferentes do que nós, na academia ou nos institutos de pesquisa, estamos pensando. Então, quando eu ia perguntar sobre dados abertos, os conceitos eram muito diversos. Então, se eu perguntasse para uma prefeitura em São Paulo, uma prefeitura em outro estado, ou dentro de São Paulo mesmo, eu não tinha uma harmonização desses conceitos. Então, não é indicado, nessa pesquisa, né, no tipo de pesquisa tipo survey, perguntar sobre dados abertos, porque não existe um consenso do conceito. A mesma coisa com privacidade. Nós tentamos, com órgãos públicos federais e estaduais, muitos associam a lei de acesso à informação, né, essa entrevista cognitiva é uma etapa quali, mas ainda tem o conceito é muito diverso entre os gestores públicos, e isso certamente vai ser um desafio na implementação, porque os entendimentos não existe consenso entre os entendimentos. Então, esse certamente é um desafio que não é um resultado direto da pesquisa, mas
mostra que tem muito trabalho para a gente levar essa legislação, ou levar a discussão de dados abertos para o Brasil afora, para que todos nós estamos buscando a mesma defesa de direitos. Não, só para dar um exemplo, quando falava de dados abertos, falava, ou de participação, é um tema claro. A gente tem um indicador de participação. Seu município tem participação? Lógico, a gente está nas redes sociais. E a gente estava usando outro conceito de participação. Enfim, esse é um desafio, certamente, que vai ser grande para a implementação dessas iniciativas no país. Obrigada, passei um pouquinho do meu tempo, desculpa, e fico à disposição para qualquer dúvida, e meu e-mail também aqui ou lá fora. Obrigada. Muito obrigada, Manu. A Manu, como ela disse, ela é coordenadora da TIC Governo Eletrônico, do CETIC, vinculada ao UNIC. Ela é bacharel em Gestão de Políticas Públicas, mestre e doutora em Administração Pública. Agora, eu passo a palavra para a Fernanda Campanucci, que está aqui do meu lado. A Fernanda é analista de políticas públicas e gestão governamental da Prefeitura de São Paulo, onde desenvolve projetos de transparência e tecnologias cívicas desde 2013. A Fernanda também é fellow de governo aberto da Organização dos Estados Americanos e integrante da rede de líderes em dados abertos do Open Data Institute, além de integrar o Conselho Consultivo do Instituto de Tecnologia e Equidade, ITE. Bom, Fernanda, por gentileza. Olá, então, muito bom dia a todos e todas. Primeiro, é muito bacana fazer parte dessa mesa, me sinto honrada pelo convite, e principalmente pelo tema escolhido, porque dados abertos e privacidade, minha fala vai ser muito complementar, né? As que vocês já fizeram, geralmente é visto como conflitante ou tem uma dicotomia aí, né? Claro, a gente vai falar um pouco sobre isso. Existem conflitos, mas também existem falsos conflitos que a gente precisa. Por isso que eu gosto muito da maneira como vocês elaboraram a proposta desse painel, que é como fazer a abertura de dados sem abrir mão da privacidade. Acho que aí é que a gente tem que atuar. Então, meu lugar de fala, né, a minha posição, é como gestora pública que integra uma carreira, né? Uma carreira que tem por função formular e implementar políticas públicas. No meu caso, muito focado em acesso à informação, transparência, controle interno, tecnologias. Então, é desse lugar que eu estou fazendo essa reflexão e que eu falo. Claro que eu passo por diferentes gestões que têm diferentes diretrizes, mas o nosso papel como gestor público é pensar em como que a gente implementa e garante os direitos, né, o direito de acesso à informação e transparência. E também atuo já há muitos anos como ativista dessa área, né? Então, como pessoa que advoga por dados abertos antes de estar em governo na sociedade civil. E eu vi nesses anos uma migração das nossas forças, dos nossos esforços, com muita razão, da parte da questão da transparência para a questão da privacidade, da antivigilância, né? As mesmas pessoas, nós somos poucos no Brasil, né, os que estamos aqui, os que estamos nesses espaços, as mesmas pessoas que lutaram pela Lei de Acesso à Informação se viram obrigadas também a lutar pela privacidade. E eu acho que, como nós somos poucos, a gente tem que tomar esse cuidado para não migrar o esforço completamente e ter algum retrocesso no que a gente já conquistou, né, que são os dados abertos, que ainda tem muito por fazer. Então, eu acho que nosso esforço agora tem que ser exatamente nessa interface, porque a gente teve esse momento histórico da LAI, a gente ainda está falando de implementar a Lei de Acesso à Informação, e agora a gente vai passar a falar fortemente da implementação da Lei de Proteção de Dados. E eu vou dizer para vocês, assim, não é incomum um discurso que me preocupa, por isso que eu estou falando essas coisas, não é incomum um discurso de que agora a gente não pode mais abrir dados porque eles contêm dados pessoais na origem. Então, a gente não pode mais abrir dados sem consentimento. Então, mesmo que estejam anonimizados, eu acho que a gente tem que fazer essa discussão de maneira muito
qualificada para não deixar que falsos pretextos justifiquem fechamento de dados abertos, que são uma conquista. Então, como eu falei, não é uma falsa dicotomia, é uma falsa dicotomia, não é um conflito aberto e insuperável, né? A gente pode ter as duas coisas, a gente tem que ter as duas coisas. E eu digo mais, assim, eu vou falar, um dos pontos que eu vou falar é que, às vezes, a gente precisa de mais transparência para ter mais privacidade. Então, está longe de ser uma dicotomia. Porém, a gente tem conflitos reais, tem alguns pontos de contato entre esses dois campos, né, dados abertos e proteção de dados pessoais. Existem esses conflitos reais que a gente tem que superar, né? Então, que a gente tem que fazer um exame de cada base de dados, cada coisa que a gente está falando em abrir, para superar esse conflito. Porque, além de, às vezes, a gente ter mais transparência para ter mais privacidade, às vezes, se a gente não cuida, se a gente desliza em alguma questão relativa à privacidade, a gente compromete um trabalho de abertura de dados também. Então, essa é outra preocupação concreta que eu tenho, né? Então, eu vou dedicar aqui esses minutos a falar sobre estratégias, né, do ponto de vista do poder público, para que isso não aconteça, para que a gente consiga implementar. Não vou falar tanto da implementação da lei, porque é um grande desafio, acho que a gente vai ter muito fórum ainda para discutir, mas dessa interface específica entre dados abertos e privacidade. Então, acho que o mote aqui é como a gente reconhece os riscos que existem, e estabelece algumas medidas para lidar com eles. Então, reconhecer que, sim, existem riscos, existem pontos em que a abertura de dados pode comprometer a privacidade, mas como que a gente supera isso para que a gente não limite um direito fundamental da sociedade também, que é o acesso à informação. Bom, primeiro, avaliar riscos. O que é avaliar riscos, né? Existem maneiras de você fazer uma checklist a cada vez que você vai fazer uma abertura de uma base de dados, ou mesmo daqueles que já estão abertos, para avaliar esses procedimentos que estão sendo feitos. Então, algumas perguntas que você se faz como gestor, e como sociedade a gente pode fazer essas mesmas perguntas. Que medidas estão sendo tomadas para que aquela base que, na origem, tem algum dado pessoal, não tenha mais? E que essa avaliação ela seja sistemática, ou seja, toda vez que for fazer, eu tenho que avaliar se esse risco existe, se esse dado está comprometido, e que esse processo seja institucionalizado, ou seja, existe uma maneira formal, existem responsáveis, um departamento responsável, pode ser o mesmo que abre os dados, mas que exista um processo específico para isso. A gente sabe que, no poder público, tudo que é institucionalizado, que tem processo, tem mais chance de ter uma continuidade, independente da troca de gestões. Então, é importante que isso seja regulamentado. Então, aqui, neste departamento, toda vez que tem um processo de publicação de dados, a gente passa por essa checklist de avaliação, né? O outro ponto é o processo específico de anonimização. O que é anonimizar? É remover de forma irreversível qualquer informação numa base que possa ou ter a maneira direta da identidade da pessoa, uma informação direta, né, um número de registro, um número de identidade, um nome, uma data de nascimento completa, então todas essas informações, ou que possam levar à identificação dessa pessoa. Às vezes não é uma informação direta, mas ela pode nos levar à pessoa. Então, a gente faz esse processo que tem que ser irreversível. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque, às vezes, com as tecnologias, ele pode ser reversível. Então, a gente acha que está removendo, ou gerou lá o que a gente fala, uma máscara, né? Você gerou uma máscara para embaralhar os dados, ou embaralhar os registros de alguma pessoa. E aí depois vai lá e reverte. Eu já vi coisas mais prosaicas, assim, mais banais, do tipo ocultar uma coluna no Excel.
depois a pessoa vai lá e desoculta. Mas eu estou falando também de tecnologias mais complexas de rastrear, de reverter isso. Então, tem de tudo. Mas é preciso se preocupar com este processo de anonimização. Isso tem que fazer parte dessa rotina que eu falei antes, institucionalizada. E, às vezes, a gente tem que discutir isso com a sociedade. Então, por exemplo, dar 2 exemplos do meu cotidiano, lá da Secretaria, atuo na Secretaria de Educação da cidade de São Paulo. E a gente tem uma base de dados lá que é uma das mais solicitadas via Lei de Acesso à Informação, que é de estudantes estrangeiros. Nacionalidade, porque tem a discussão da imigração, dos refugiados. Então, é muito tema de pesquisa, né? As pessoas querem saber por endereço. E aí você começa a falar nacionalidade, você vai analisar aquela base, você tirou o nome das crianças, você está falando número de estudantes estrangeiros por nacionalidade, por escola. A princípio, isso não seria um problema. O problema é quando você analisa o dado, você vê que tem um estudante sírio na escola tal. E aí, se você tem um jornalista que está interessado naquilo, que vai lá atrás do único estudante sírio da escola, ele vai achar esse estudante. Então, o problema não está na técnica, mas está no dado em si. Esse dado ele permite chegar na pessoa. Então, o que a gente faz? A gente não deixa de publicar esse dado, mas a gente passa a publicar por distrito e não por escola. Porque aí você consegue ainda fazer uma análise regional sem ter que chegar na escola em si. Tem gente que reclama? Tem. Aí a gente vai cair na outra exceção da LAI, que também tem que ser regulamentada e também tem que ser vista agora com a lei de proteção, que é a exceção da pesquisa científica, que é você ter acesso a dados pessoais com responsabilidade, com termo de responsabilidade, passando por comitê de ética e tudo mais. Mas aí é outro processo, outro procedimento. Às vezes, a gente vai ter que restringir formatos. Eu detesto essa maneira, mas, às vezes, a gente vai chegar à conclusão que não tem técnica de anonimização possível e que aí a gente vai ter que fazer uma forma que seja possível consultar, mas não consumir esses dados de maneira como dado aberto, né, como uma forma de você cruzar e fazer outras técnicas. Não é o mais seguro, porque a gente sabe que sempre que a gente põe alguma coisa para consulta, tem formas de raspagem, de automação, enfim. Isso também tem que ser avaliado, né, no momento de abrir. Como eu disse, às vezes é questão de ter mais transparência para ter mais privacidade. Do quê? Dos códigos, dos sistemas, para a gente ver se os processos de criptografia, de segurança, eles estão sendo seguidos, dos algoritmos. Às vezes, a gente quer saber a gente precisa saber o que o governo está fazendo com aqueles dados, né? O que aqueles sistemas estão, que passos que eles estão tomando para chegar em determinada saída, né? Ou determinada solução. Então, saber o que está por trás também dos sistemas é importante. E conhecer quais compartilhamentos estão vigentes. Isso é muito comum também, agora, nessa discussão, sobre... não sei se vocês já viram isso. Assim, às vezes, o compartilhamento de dados, a integração de sistemas, é tratada como um valor em si. O governo precisa integrar suas bases de dados. Então, a Secretaria de Educação precisa compartilhar com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência, os dados das crianças, para a gente saber como que vai a política de primeira infância, por exemplo. Isso em todos os níveis, né, federal, estadual, ou da segurança pública também é muito comum. Então, falar integrar a base de dados, a gente já viu em várias conferências, inclusive de dados abertos, que a integração é um valor. Porém, a gente precisa ter muita ciência do para que esse compartilhamento está sendo feito entre órgãos públicos e transparência desses compartilhamentos. Isso hoje é raríssimo. A gente não sabe quem está compartilhando dado com quem, não só entre órgãos públicos, mas também entre entes públicos e privados. Às vezes tem acordos, seguradoras que acessam dados de multas. A gente precisa saber quais são esses compartilhamentos, isso tem que ser publicado de maneira compreensível. E, às vezes, a solução
é não coletar os dados. Então, toda vez que vai fazer um novo projeto, um novo sistema, uma nova forma, uma nova política, a gente tende a querer abraçar o mundo e falar, não, agora eu não vou precisar desse dado, mas mais para frente, de repente, é importante coletar, é importante ter. Não, então, nessa ideia de privacy by default, né, então, privacidade por padrão, um bom exemplo é você não coletar. Então, por exemplo, a gente tem nessa coisa das smart cities, né, cidades inteligentes, semáforos inteligentes que, se você é um idoso, você valida o cartão do idoso e você atravessa. Agora, a cidade precisa saber quem é o idoso que está atravessando naquele semáforo e depois ter esses dados para fazer alguma coisa? Não. Ela precisa que o idoso atravesse. Então, ela pode validar aquela pessoa e o sistema ser concebido para não registrar aquela informação. E isso em várias das coisas que a gente faz como poder público, né? Se quer coletar o dado, às vezes, uma solução. E conceber essas políticas de sistemas com todos esses princípios, né? Quando a gente fala de transformação digital do setor público, a gente tem que inserir nesse conceito de transformação digital ética, integridade, tecnologias que garantam a privacidade, então criptografia. Isso também não é tão comum nos discursos de transformação digital. Lá na Secretaria de Educação, a gente vai lançar semana que vem uma política dessa de transformação digital que tem como princípios, pilares, integridade, então levando em consideração a privacidade e a ética, também na relação com fornecedores, com parceiros, acessibilidade, abertura, então códigos abertos, open source, e agilidade, né, porque no conceito de metodologias ágeis. Então, esses princípios eles têm que estar imbuídos da estratégia de transformação digital do setor público. E, já concluindo, às vezes, nas nossas políticas de governo aberto, então de abertura de dados, a gente tem que contar com mais participação do público para resolver esses problemas também. Então, teve um caso de outro episódio, acho que é legal para ilustrar. A gente estava discutindo lá a abertura de dados de setor de transporte, do transporte escolar. E as pessoas estavam pedindo que a gente estava falando de barreiras físicas, de pensar as rotas e tal. A gente abriu só números gerais de beneficiário, mas para as pessoas conseguirem nos ajudar com uma solução de roteamento, de transparência disso, a gente precisava dos endereços das crianças. Exatamente o endereço da residência para as escolas. A gente não podia abrir isso. Então, a gente fez alguns encontros para discutir como que era possível anonimizar essa base sem perder informação para fazer esses cruzamentos. Então, números aleatórios, jogar ruídos nos endereços para embaralhar os metros, para não conseguir identificar exatamente a residência e, ainda assim, ter uma informação geográfica importante. Então, essa solução a gente não tinha como poder público. Então, foram lá engenheiros, programadores para discutir isso com a gente e chegar à conclusão que dava para fazer e ajudar a gente com a técnica para fazer isso. Então, às vezes, também, mais abertura, mais participação para discutir com a sociedade sem abrir mão do essencial, que é a gente fazer as coisas juntos e abrir esses dados para a sociedade. Então, a gente está disponível para discutir mais. Obrigada. Muito obrigada, Fernanda, pela contribuição. A gente está se encaminhando agora para a quarta e última fala aqui da mesa. Só queria lembrar que temos também os participantes online e as perguntas podem ser feitas pelo site minhaagenda.unic.br, que a gente vai ter perguntas presenciais aqui e também pode ter pergunta dos participantes remotos. Agora, então, passo para a quarta e última mulher que vai falar aqui na mesa, é a Maria Cecília, que trabalha no escritório de advocacia Batista Luz.
Ela é advogada especializada na área de Direito e Tecnologia, com foco em privacidade e proteção de dados pessoais, regulação de novas tecnologias e propriedade intelectual. A Maria Cecília também é cofundadora e coordenadora do Digital Rights e monitora do Data Privacy Brasil. Por gentileza. Bom dia. Agradeço pelo convite, por estar participando aqui do painel com todas essas mulheres maravilhosas para falar sobre dados abertos e proteção de dados. A minha fala vai dialogar bastante com as apresentações anteriores. Eu primeiro vou fazer uma análise mais expositiva sobre transparência e proteção de dados e sigo para uma análise mais propositiva em relação ao Programa de Dados Abertos da cidade de Seattle, como referência de um programa maduro que endereça questões de proteção e privacidade no momento da abertura dos dados. É muito comum encarar o tema de proteção de dados pessoais sob uma perspectiva geracional, ou seja, qual é a demanda que estava e está por trás, movendo o surgimento, a consolidação e, mais recentemente, a modernização de leis em torno dessa pauta, como vimos nesse ano com a entrada em vigor da GDPR e depois com o recente sancionamento da LGPD. E as apresentações anteriores dialogaram muito bem nesses pontos. Desde a primeira geração das leis de proteção de dados pessoais, o Estado tem sido a sua mola propulsora. Foi especialmente com a formação do Estado moderno, quando a máquina administrativa percebeu que as informações pessoais dos seus cidadãos seriam úteis para a implementação de ações coordenadas, usando esses mesmos dados, como é, por exemplo, o caso do censo, que, em termos gerais, seria a conversão das características dos cidadãos em estatísticas, para subsidiar as ações do Estado para um crescimento ordenado e planejado. E ali percebe-se que haveriam possíveis efeitos colaterais para a privacidade. Nesse primeiro momento, a estratégia regulatória foi estabelecer um conjunto de proibições e autorizações para as hipóteses de tratamento dos dados. Era quase como se fosse domesticar o uso da tecnologia. Não demorou muito para se notar que seria impossível desenhar um leque completo das hipóteses permitidas e proibidas, seja porque se tornava cada vez mais exponencial o uso de dados pelo próprio Estado, seja porque o setor privado também já começava a se interessar por esse ativo. Evoluiu-se, então, para um outro tipo de abordagem, não mais listar taxativamente o uso dos dados, mas assegurar uma esfera de controle por parte dos seus titulares, apostar na capacidade do cidadão em autodeterminar as suas informações, a chamada autodeterminação informacional, e, complementarmente, em direitos e princípios que os empoderassem para tanto. No caso, os direitos titulares de dados, como o direito de ter acesso aos bancos de dados para demandar a correção e o cancelamento deles, e até mesmo se opor ao tratamento desses mesmos dados. E princípios como o da limitação de propósitos, de que um dado deve ser coletado para uma finalidade específica, não aceitando a sua reutilização para outras finalidades, ou até mesmo motivações genéricas que concedessem um cheque em branco para o Estado, como, por exemplo, o caso de um dado que é coletado para fins de censo, mas é utilizado para alimentar programas de inteligência policial. E ainda princípios como os da necessidade da adequação, que seria, no caso, a verificação de que se os dados coletados são proporcionais e compatíveis para o uso que deles se pretende fazer. Esse pequeno retrospecto que tenta fazer uma ponte entre transparência e proteção de dados nos revela que a proteção dos dados pessoais tem em seu DNA como um dos seus objetivos primordiais reduzir a assimetria informacional, para que haja transparência na gestão de tais informações dos cidadãos e para que, ao menos, eles e a sociedade em geral possam ser responsíveis a eventuais abusos, como é o caso da lei, que, nesse sentido, determina que haja uma gestão transparente dos dados em sintonia com a própria LGPD. Isso casa justamente com o objetivo desse painel, que é o de refletir sobre como é possível abrir dados sem abrir a privacidade dos seus cidadãos, utilizando muitas vezes para isso a base da transparência por parte do Estado, no que diz respeito ao processamento dos dados pessoais. E nunca é demais frisar que isso deveria ser feito de forma proativa e não reativa.
Ter em mente que tais direitos e princípios básicos devem orientar as políticas de gestão da informação dos órgãos municipais, sendo este, aliás, um possível termômetro qualitativo para avaliar a transparência pública nesse sentido. E seguindo a ideia de como o Estado pode se valer de políticas públicas que unam a transparência e a proteção de dados, é que a cidade de Seattle tem sido exponencialmente muito relevante como exemplo de boas políticas e boa gestão no uso adequado de dados abertos. No caso, em 2010, a cidade de Seattle, nos Estados Unidos, começou a desenvolver um programa de dados abertos que visava justamente trazer mais transparência para o contexto do poder público e, ao mesmo tempo, que contribuísse para fomentar a inovação no contexto da cidade. Alguns anos depois, em fevereiro de 2016, o prefeito de Seattle assinou uma ordem executiva determinando que todos os dados da cidade fossem Open by Preference, o que significa que todos os departamentos da cidade deveriam tornar seus dados acessíveis à sociedade. Após a análise de que se a abertura desses dados estaria respeitando questões de privacidade, segurança e qualidade. Nesse sentido, o Open by Preference significa que todos os dados seriam abertos, desde que não afetassem a privacidade dos titulares de dados, oferissem liberdades e garantias individuais. Imbuídos dessa ideia, foi formado um grupo multissetorial, o Future of Privacy Forum, FPC, que é, por exemplo, o caso desse fórum que a gente está tendo aqui em Goiânia, para debater como tornar abertos os dados da cidade de Seattle, levando em consideração questões relativas à privacidade e à proteção de dados pessoais. Para garantir que seu programa de dados abertos protegesse efetivamente os titulares, Seattle comprometeu-se a realizar uma avaliação anual de riscos, um assessment, como são os relatórios de impacto à proteção de dados, que a gente tem na LGPD, e encarregou o FPC de criar e implantar uma metodologia inicial sobre o tema. Diante disso, o FPC, inspirado no Open Data Privacy, elaborado pelo Berkman Klein Center de Harvard, que está aí no slide o material, e outros materiais, decidiu criar uma metodologia que avaliasse quais seriam os riscos e os benefícios na abertura de dados, que foi chamada de Benefit Risk Assessment, levando em consideração os seguintes pontos como risco durante esse processo. A reidentificação, re-identification, que é a capacidade de reidentificação de titulares de dados, que a Fernanda comentou também. Data Quality and Equity, que seria a qualidade dos dados, a precisão dos dados abertos. E Public Trust, que seria nada mais do que a confiança pública. Nesse sentido, vocês conseguem verificar qual foi os critérios analisados pelo FPC para justamente criar essa metodologia. Cabe abrir um parênteses e falar que eles tiveram mais ou menos 1 ano para fazer essa pesquisa, para analisar outros materiais sobre o assunto, para verificar qual seria o melhor endereçamento em relação a um programa de dados abertos para a cidade, que levasse em consideração, a princípio, proteção de dados e privacidade no momento da tomada de decisão de abertura desses dados. Por isso, ficou como primeiro passo avaliar as informações que a base de dados contém. 2, avaliar os benefícios associados à disponibilização dessa base. 3, avaliar os riscos associados a essa disponibilização. 4, balanceamento entre riscos e benefícios. E 5, quais seriam os fatores de compensação, como que a sociedade poderia ser beneficiada e quais seriam os riscos envolvidos no momento que decidissem abrir esses dados. Isto porque os dados abertos também podem representar riscos substanciais à privacidade dos titulares, cujas informações são coletadas e compartilhadas pela cidade. Proteções inadequadas para dados abertos podem levar a danos financeiros, físicos, de reputação, organizacionais, sociais, como, por exemplo, a capacidade de reidentificação dos titulares através de métodos incorretos ou imprecisos de pseudonimização. As metas de transparência do movimento Dados Abertos servem a importantes funções sociais, econômicas e democráticas em cidades como Seattle. Ao mesmo tempo, alguns conjuntos de dados municipais sobre a cidade e as atividades dos seus cidadãos acarretam riscos inerentes à privacidade individual quando compartilhados publicamente.
Dessa forma, as cidades devem estar cientes de que a maneira como os dados são coletados e usados é tão importante quanto a forma como são liberados para garantir a confiança do público em programas de dados abertos. As cidades devem se comunicar claramente com os indivíduos sobre como e quando seus dados podem encontrar um caminho para um portal de dados abertos, por exemplo. Os avisos de privacidade vagos e a falta de oportunidade de fazer um opt-in ou opt-out da coleta podem chocar ou, às vezes, surpreender algumas pessoas, mesmo que essas informações estejam sob forma ainda pseudonimizada ou agregada. As metas de transparência dos programas de dados abertos municipais são fundamentais para a melhoria da vida cívica e das instituições da cidade. Se os indivíduos encontrarem suas informações pessoais expostas, ou seus bairros isolados ou discriminados, ou seus dados coletados para um propósito e utilizados para outros, isso pode minar a confiança do público na cidade como um todo e retardar ou até mesmo reverter um processo de abertura de um programa de dados. Por outro lado, onde as cidades atraem o público e comunicam os benefícios do programa, ao mesmo tempo em que abordam claramente quais são as deficiências e como endereçá-las, é possível construir e criar uma confiança pública. Práticas de privacidade responsáveis e comunicação eficaz fornecem a base para programas de dados abertos maduros e bem-sucedidos, além de serem confiáveis e inovadores. As cidades devem ser vigilantes e engenhosas para deter e defender-se contra esses riscos à privacidade, não importa como eles possam surgir. A cidade de Seattle e outros municípios pelo mundo podem construir programas maduros de dados abertos, que maximizem a utilidade e a abertura de dados cívicos, minimizando os riscos à privacidade para os titulares de dados e abordando as preocupações da comunidade sobre os desafios relacionados à assimetria informacional, engajando transparência e, ao mesmo tempo, protegendo dados. Nesse sentido, vale falar que estar em conformidade ou be compliant nunca foi tão hype quanto tem sido em 2018. Vimos a GDPR em vigor, vimos a LGPD ser sancionada e muitas empresas e governos ao redor do mundo preocupados em como ser compliant com essas e outras leis de proteção de dados. Contudo, o que eu mais vejo é que muitos acreditam que estar em conformidade é um estado permanente, quando, na verdade, não existe essa permanência ou status quo. A cidade de Seattle, ao mostrar e tornar aplicável um programa incrível sobre dados abertos e colocá-lo em xeque anualmente, a fim de avaliar se o programa está ou não atendendo às questões de privacidade e proteção de dados, demonstra uma maturidade em entender que, justamente, conformidade não é um estado, mas sim um processo. E é processo porque deve haver um monitoramento de que aquelas políticas e boas práticas estão sendo atendidas de forma contínua pelos programas. Num contexto público, onde sempre novas políticas públicas são elaboradas, é essencial que, muito antes de se pensar em implementá-las, que seja verificado quanto aquelas políticas estão endereçadas em relação ao programa de dados abertos. Por exemplo, quanto elas atendem questões e quanto elas colocam em ponto de atenção a privacidade e a proteção dos seus dados. Realizar um relatório de riscos e benefícios, como o Seattle fez, ou realizar um DPA, que é o Data Protection Impact Assessment, previsto pela GDPR, ou ainda o relatório de impacto à proteção de dados dos cidadãos, como está endereçado na LGPD, é algo contínuo, que precisa ter tração e que precisa caminhar junto à viabilização de programas de dados abertos. Isso precisa se tornar uma cultura, pois sabemos que, no contexto atual, muitos municípios no Brasil ainda precisam endereçar políticas públicas voltadas para dados abertos e que ainda levará anos para termos, em larga escala, programas maduros sobre dados abertos. Por isso, é necessário que esse tema seja sempre pautado e programas como esse de Seattle implementados em colaboração com multi-stakeholders, para que a nossa cultura de proteção de dados no contexto de dados abertos possa progredir sempre. Queria agradecer pela presença e participação. Espero que tenham gostado. Obrigada. Muito obrigada, Maria Cecília. Agora a gente abre o microfone para perguntas, tanto aqui presenciais quanto remotas. E eu
coloco já aqui uma questão para as mulheres presentes na mesa debaterem, que é essa questão no contexto de ausência de padrões de interoperabilidade das diferentes bases de dados e dos diferentes sistemas, como lidar com essa questão de publicação de dados abertos e privacidade de dados pessoais, sendo que, em vários contextos, em vários momentos, os dados pessoais são usados como chaves primárias, porque você consegue ter essa identidade de uma base para outra, ou de um órgão para o outro, você consegue identificar e alinhar os dados de um certo setor com o outro a partir dos dados pessoais. Posso abrir agora para perguntas? Temos perguntas aqui na plateia? Peço, por gentileza, para fazer uma fila nesse microfone que está aqui. É que aqui a gente está gravando. Obrigada. Bom dia, Leonardo aqui do Media Lab da Federal de Goiás. Eu queria fazer uma pergunta em relação à questão da identidade digital, porque acho que quando fala de integração de bases de dados, que a Fernanda comentou, e da relação de um dado de um órgão com uma pessoa específica, isso passa muito, e acho que tem muita discussão hoje em dia em relação à identidade digital. O governo federal tem feito algumas empreitadas nesse sentido, que, a meu ver, são pouco acompanhadas pela sociedade civil. Existem iniciativas sendo tocadas, tem a biometria no TSE, junto com a Secretaria do Planejamento, fazendo algumas experiências nesse sentido, RG digital, esse monte de coisa. E eu acho que, inevitavelmente, todos esses temas vão passar por aí. Então, eu queria saber como que essa questão da identidade digital cruza esses assuntos e qual a reflexão que vocês têm sobre isso. Muito obrigado. Tinha mais uma pergunta? Ok. Oi, eu sou Marina, do Instituto Alana. Primeiro, eu queria agradecer a todas as mulheres da mesa. Foi uma mesa excelente. Diria acima da média, inclusive. Eu queria perguntar um pouco sobre como é que é a relação dos órgãos públicos com empresas contratadas e terceiras. Como é que você pode fazer essa relação garantindo a privacidade, mas fornecendo os dados necessários para essas empresas operarem para fins de ajudar no serviço público, né? E outra coisa, especialmente para a Fernanda, queria dizer que gostei muito da sua apresentação. Quando você falou dos dados, de onde as crianças moram, enfim, você entende que esses dados eles têm que estar sempre disponíveis para consulta? Uma pergunta que eu faço os dados, por exemplo, das notas dos estudantes, mesmo que seja por distrito, pode levar, por exemplo, a uma seleção profissional se esses dados estiverem disponíveis a qualquer momento. Outra coisa é se esses dados, para serem acessados, eles precisam de todo um procedimento. Então, como é que vocês têm feito essa avaliação de se os dados estão disponíveis, né, para qualquer pessoa usar, ou se eles podem ser acessados a partir de um termo de uso, de responsabilidade, etc. Obrigada. Bom, tem mais uma pergunta. Mais 4 perguntas? Tá. Tem mais uma pergunta? E aí, então, a gente encerra essa rodada para elas responderem, e daí, na sequência, faz mais uma rodada, pode ser? Uhum. Olá, bom dia. Meu nome é Egli, sou advogada de São Paulo. Gostaria de fazer uma pergunta para a Maria Cecília. Considerando as leis brasileiras de transparência e acesso à informação, gostaria de saber se você poderia fazer um comparativo entre as leis brasileiras e esse exemplo do caso de Seattle, inclusive dando exemplos em casos em que poderia haver algo em comum e não poderia haver algo em comum. Obrigada.
eu não tenho nenhuma pergunta dirigida, mas eu acho que, assim, pensando nas reflexões, pensando nas questões que foram levantadas, acho que a ideia do processo de que abrir dados e proteger privacidade, ele é um processo, e um processo que está relacionado com a construção de uma cultura democrática. Então, eu acho que... E aí, pensar que, nesse processo, um dos elementos fundamentais é como é que você pactua os procedimentos em relação a isso. Acho que isso talvez seja bastante inovador na nossa realidade, né? E aí, pensando a questão dos municípios, né? Pensando, enfim, inclusive o uso de identidade digital, enfim, todos esses elementos, esses artefatos, porque também são, acho que é legal, um conceito bacana nessa discussão é pensar isso como artefato. Então, se é artefato, ele é perfeitamente usado. Então, não existe a imposição da técnica pela técnica, mas é como é que essa técnica é constituída dentro de um determinado contexto institucional. E me parece que aí o grande desafio é como é que isso também é apropriado hoje como uma luta pela manutenção dos princípios democráticos. Então, aquilo que eu falei na minha fala, que os mecanismos de acesso à informação, que a ideia dos dados abertos, eles são, eu diria, remédios para as promessas não cumpridas da democracia, eles podem se constituir nesta perspectiva, mas eles estão. E como remédios, é preciso pensar em que contexto que nós vamos aplicar e qual a dose que a gente quer. E aí eu acho que essa é uma disputa realmente dos setores organizados, da sociedade civil. Acho que não está só na mão do Estado, mas também está muito em como a gente apresenta ao Estado um conjunto de proposituras em relação a todas essas coisas. Acho que essa talvez seja a inovação do próximo período. Então, vamos lá. São perguntas super instigantes, muito provocadoras mesmo da reflexão. Vou começar falando do comentário que a Marina fez, até porque eu falei rápido no final, essa questão dos endereços era um exemplo extremo mesmo, um exemplo de um endereço residencial de crianças, porque tem um artigo específico para tratar de dados de crianças e adolescentes na Lei Geral de Proteção agora. Então, foi um exemplo extremo, acho que merece uma explicação. Primeiro, que esses dados eles não foram disponibilizados, eles eram para uma atividade específica, do tipo de um hackathon, que era uma mapatona para trabalhar com mapa, para falar do transporte escolar, e eles foram disponibilizados pontualmente nessa atividade, mas, para chegar até esta atividade, a gente teve que percorrer todos esses passos de anonimizar e de não só anonimizar, mas retirar essa informação geográfica precisa. Então, embaralhar de maneira que a gente tivesse como se fosse uma base equivalente, que dá para traçar esse desafio de roteamento e tudo mais, mas que não correspondia ao endereço delas de fato. Então, esse foi um exemplo de como a gente pode trabalhar, às vezes, com bases equivalentes sem tratar do dado real. Então, esses dados não foram disponibilizados. Mas, com relação a outros tipos de dados, é a mesma avaliação que eu estava falando. Você mencionou a questão das notas, por exemplo. As notas elas são disponíveis só para os pais e mães. Inclusive, tem que comprovar a identidade, fazer um login lá para ter acesso a dado do seu filho apenas. Mas que é o boletim eletrônico. Mas, por exemplo, avaliações. A gente tem o microdados do INEP hoje. São microdados, que significa são dados por aluno da Prova Brasil. Também tem um processo de anonimização. Você não sabe quem são. Se tivesse um processo aí de engenharia reversa para chegar na identidade dos alunos, talvez você conseguisse. Eu não sei até que ponto também essas empresas que estão fazendo esse tipo de data mining vão chegar a esse ponto. Mas hoje a gente tem dados históricos das notas, não notas do dia a dia, de avaliações de português e matemática, enfim. Mas é a nota da escola, que costuma ser ranqueada. E aí, um exemplo da cidade de São Paulo, que a gente vai divulgar os microdados da Prova São Paulo, mas a gente vai embaralhar, anonimizar a escola, porque a gente também acha que é nocivo esse tipo de comparação de avaliações
não é uma avaliação padronizada. Cada escola tem a sua, tem as realidades diferentes. Então, a gente quer que as pessoas possam ter acesso a esses dados para fazer comparativos, mas a gente não vai dizer o nome da escola. Também vai ser escola por, no máximo, distrito, para poder fazer comparação regional. Então, esse tempo todo, a gente tem esse tipo de avaliação. E aí, a questão da identidade digital, que o Leonardo falou, e aí acho que tem a ver também com a questão da interoperabilidade, são relacionados, mas é diferente, né? A identidade digital, o objetivo é ter uma entrada única com o governo, quer dizer, você nunca mais tem que ficar dando os seus dados de forma diferente para cada órgão público, e aí tem todos os riscos que isso pode trazer se essa discussão não for feita bem, né? Acho que a gente de fato, não chegou nesse ponto de entender a discussão em todos os níveis. A gente tem casos no mundo, por exemplo, na Estônia, né, que tem a questão da identidade digital, criptografia. Então, a gente não vai conseguir fazer essa discussão sem essa discussão tecnológica de como proteger a informação. E aí o que a gente tem hoje é essa coisa de integrar bases de dados por si. Que eu acho muito complicado. Assim, a gente tem requisições o tempo todo de bases de dados entre órgãos, só que não falam para quê, né? Não só não falam para o órgão, que é a figura controladora dos dados, como não falam para o cidadão também que esses dados estão sendo integrados, né? No caso de saúde e educação, por exemplo. Então, acho que esse debate ainda está muito imaturo mesmo. E aí, por fim, só a relação com as empresas, que a Marina também perguntou. Tem vários níveis também, né, de debate. Tem as empresas que prestam serviço, aí tem os termos de sigilo. Então, por exemplo, que fazem a gestão do data center da secretaria ou de um órgão público. Elas têm que ter acesso aos dados porque elas estão fazendo essa gestão da infraestrutura tecnológica. Mas você tem os casos, como eu citei, de acordos para ter acesso à base de multas de uma seguradora, sei lá, do Denatran. Isso eu acho que vai ter um grande impacto agora com a Lei Geral de Proteção. Acho que isso vai mudar essa configuração e a gente vai ter que acompanhar, porque isso não está explícito ainda, mas, com certeza, vai ter que passar por regulamentação isso daí. Hoje, esse é feito de maneira pontual, cada órgão faz os seus acordos com terceiros. Não teve nenhuma pergunta direta também, mas só para falar rapidamente, do ponto de vista dos dados da TIC Governo Eletrônico, é importante citar que tem um indicador que aponta quem são os fornecedores de determinados serviços, se é realizado pelo próprio governo, de tecnologia, desenvolvimento de software, tem N outros, que agora eu só lembro do software, mas são umas 5 indicadores pensando, e a regra no Brasil é contratação de serviços de empresas de tecnologia ou pessoas, e não de ter a sua própria atuação. E que não significa necessariamente um problema, mas isso traz questões para uso, coleta, enfim, transmissão desses dados. Então, a realidade é a terceirização desses serviços. Então, tem que ser pensado, de fato, como deveriam ser as regras de relacionamento. Eu estou dando aula num curso de gestão de cidades e um município de São Paulo está com um problema sério, porque trocou o fornecedor e não consegue acessar dados importantes antes de ter contratado esse fornecedor. Então, acho um pouco do que a Fernanda falou, de ter regras para lidar com esse tipo de relacionamento com terceiros. E a realidade é a terceirização, assim, da contratação de serviços de tecnologia, dos municípios especialmente. Outro ponto, em relação à identidade digital, que eu venho acompanhando, especialmente no âmbito do governo federal e no uso de aplicativos, é que estão sendo criados vários aplicativos que estão criando não uma identidade única, mas que estão, de certa forma, dando um número, pelo menos, ou algum tipo de identificação online para cidadãos que utilizam esses aplicativos ou esses serviços online do governo, especialmente do governo federal. E, de fato, não tem acompanhamento da sociedade. Então, eu acho que isso foi antes da lei de proteção, mas isso tem que ser deixado claro, que essa pessoa está, de alguma forma, sendo acompanhada em diversas dinâmicas. Eles têm essa ideia de dar graus de confiança para os dados, o governo federal. Então, se você presta um serviço só online,
tem um grau de confiança em relação aos dados que você disponibilizou, enfim, para acessar um serviço. Ou então, se você vai num posto físico, eles estão dando um outro grau de confiança dos seus dados. Como é que isso é divulgado para a sociedade? Que outro tema lidar? Interoperabilidade, de fato, ainda tem bastante. Isso não é um tema, especialmente entre as prefeituras. A gente nem mede, porque não tem nem para quem perguntar. Ainda é muito esparsa as decisões de tecnologia no setor público. Isso traz problemas para essas definições dessas regras, né, do que deveria ser feito, como deveria ser feito, que poderiam estar nessas instâncias de gestão de TI nos órgãos públicos. Faltou. E acho que agora falta da Cecília. Enfim, só queria deixar clara a questão da terceirização. Tem que lidar com terceiros e tem que ser pensada como vai ser essa relação. Eu vou voltar para a primeira pergunta da Bia, que foi sobre questões de interoperabilidade, que a Manu e a Fernanda também comentaram, até para fazer um esclarecimento um pouco sobre isso. O que faz com que haja interoperabilidade de base de dados é você definir quais dados devem ser estruturados para que haja essa interoperabilidade. O melhor exemplo, ao meu ver, que nós temos hoje no Brasil, e acredito que seja um dos únicos, é a Resolução 460, que, se não me falha a memória, é 2007, da Anatel, que é a resolução que fala sobre portabilidade de dados telefônicos. E por que isso é importante? Porque lá ela define que vão ser portados, haverá interoperabilidade entre nome, CPF e endereço. Então, eu acredito que agora, com a LGPD, a autoridade, quando, se Deus quiser, ela surgir, ela irá definir esses padrões para justamente dizer quais dados deverão ser estruturados para que haja interoperabilidade entre as bases, que é a mesma questão relacionada ao direito do titular de fazer a portabilidade. Tanto no contexto da União Europeia, com o European Data Protection Supervisor, isso não está definido, e a LGPD ela se inspirou na GDPR para justamente trazer isso como direito, mesmo que vá também para o poder público na questão de interoperabilidade entre departamentos e bases de dados públicos. Mas a verdade é que isso vai ficar a cargo porque ninguém sabe muito bem como os dados serão estruturados e definidos, porque você precisará atender padrões de segurança, claro, para poder fazer isso, mas todo o processo de solicitação, de envio, etc., provavelmente vai ser definido mais para frente. Em relação a outra pergunta, que foi sobre a lei brasileira relacionada a dados abertos, contexto dos Estados Unidos e outros países, vale ressaltar que a lei ela já trazia um bom arcabouço voltado para a parte de dados abertos, acesso à informação, mas eu acredito que a LGPD ela trouxe um peso no sentido de ser um arcabouço jurídico, teórico, de trazer princípios gerais de proteção de dados para viabilizar a abertura e realização de programa de dados abertos. Os Estados Unidos e o FPC, que foi quem conduziu o programa de Seattle, por exemplo, eles se basearam muito em leis setoriais americanas para endereçar essa questão. Baseou também em leis do Canadá para poder fazer isso, lembrando que os Estados Unidos não tem uma lei geral de proteção de dados, você só encontra leis setoriais específicas. Então, eu acho que aqui no Brasil isso também vai ser melhor desenvolvido mais para frente, mas tanto indo para a União Europeia também, GDPR, todas as questões relativas ao programa de dados abertos também precisam estar endereçando questões relativas aos princípios gerais de proteção de dados. Então, eu acho que essa análise global de como isso deve ser feito acaba sempre voltando para o mesmo local de fala, que seria como os programas devem atender questões de privacidade, proteção de dados, como eles devem estar em conformidade com os princípios gerais de proteção de dados, independente do local onde esse programa ocorre, independente do continente onde isso aconteça. Então, eu acho que, basicamente, é esse olhar que precisa ter. Bom, gente, a gente tem mais 5 minutos. Tinha mais uma pergunta aqui, né? Por gentileza, você poderia fazer no microfone? Temos uma pergunta remota também. Será que quer fazer já? Pode ser. Então, a pergunta é do Tiago José Tavares Ávila,
E ele pergunta se a falta de uma lei nacional de dados abertos é a principal causa pela baixa oferta de dados abertos no Brasil, especialmente em nível subnacional. Eu sou Fabiane Balvede, sou aqui pesquisadora do Media Lab da UFG. E a minha pergunta é mais direcionada a uma surpresa que eu tive, talvez ingenuidade minha, de não saber que isso acontecia já há algum tempo, mas dos dados no TSE fornecerem, a transparência do TSE fornecer muitos dados do cidadão em relação às doações eleitorais. Eu fiquei chocada, confesso, por eles mostrarem nome completo, CPF, um monte de coisa, extremamente disponível, sem máscara, sem nada, né, para quem quisesse baixar online, qualquer pessoa, não precisa nem se logar, nada. Você não sabe quem baixou isso, para que utiliza isso. Então, eu acho que, para mim, é um caso bem claro de onde a transparência está ferindo a privacidade do usuário. Né? Assim, no sentido de que as pessoas que doaram nessas campanhas, faz muito tempo, parece, inclusive, que o TSE divulga esses dados, elas não sabem que isso será disponibilizado online. Eu, quando doei para o deputado e para o vereador da minha cidade, eu não sabia que os meus dados seriam publicados dessa maneira. Eu não tenho problema nenhum com transparência, mas assim, não ter mascaramento nenhum dessas informações, confesso que me incomodou. Eu posso estar sendo ingênua, né? Posso ter perdido alguma coisa aí no meio do caminho, mas eu me senti extremamente invadida, e é por isso que eu estou colocando isso na mesa também. Obrigada. Obrigada. Agora elas vão fazer comentários finais só para encerrar essas questões. Tem mais uma questão remota, não? Não. Então, assim, eu vou ser muito breve comentando a questão do TSE. É a mesma discussão do salário de servidor, quando saiu a lei. Pode divulgar. Meu salário está divulgado. Você entrar lá, Ana Cláudia Farranha Santana, você vai ver o meu salário. Por que isso? Ora, tem um princípio de publicidade. Não tem cada verba que eu recebo, mas eu sou servidora. Quem doa está doando numa campanha pública. Né? E isso ajuda a fazer as contas. Não, é exatamente dos dados. O meu dado está lá no portal da transparência. Né? O CPF não, mas o meu dado está. Se quiser acompanhar todo mês quanto eu ganho, você vai. Então, eu acho que o princípio aqui, eu acho que é o que está escrito lá na lei e também está escrito na lei de proteção. É você pensar que alguns desses dados são dados que estão num sentido público. Né? Eles não são dados pessoais, privados, eles são dados públicos. Então, quando a pessoa está nessa condição, ela está. E, no caso do servidor, foi muito curioso, porque, quando saiu a lei, vieram várias decisões judiciais que disseram não tem problema divulgar. Então, eu acho que um pouco da reflexão está dentro disso. Bom, obrigada. E aí a gente está à disposição para conversar. Não sei se dá tempo, mas 30 segundos. Eu concordo com a Ana. Eu acho que é sempre assim, dado pessoal, a gente tem que olhar no contexto. Colocar uma base de dados com todos os cidadãos, todos os CPFs, seria não razoável e feria a proteção de dados pessoais. Porém, no contexto de uma campanha pública, ainda mais que agora é só pessoa física e não jurídica, que doa, a gente precisa saber exatamente quem está doando. Então, não pode ter homônimo, não pode ter. Aí, nesse caso, é o contexto que está determinando. O caso dos salários também é o contexto. A gente pode desenvolver mais, mas é uma questão bem extrema também de limites entre as duas coisas. É um bom exemplo. E aí, a lei de dados abertos que o Tiago Ávila perguntou, eu acho que, sim, a lei de dados abertos, a lei não fala exatamente de dados abertos, mas eu acho que é mais do que a legislação aí que está impedindo. A gente pode falar sobre isso também em outro momento. Tem dimensões técnicas e de conhecimento da sociedade também. Eu sigo o caminho também de questões, especialmente existir lei, pode existir, mas não necessariamente vai ter possibilidades das organizações públicas conseguirem, de fato, atender a todos os princípios ou num prazo curto, até por todas essas dificuldades de uso da tecnologia.
Em relação às doações, eu acho que eu não posso falar tanto, mas o que vem se preconizando é essa questão de, então, informar desde já que, nesse contexto, o dado vai ser disponibilizado. Acho que, às vezes, não fica claro, de fato, no contexto eleitoral, a legislação ainda é mais explícita, mas em outros contextos, para você acessar um serviço, fazer parte de uma política pública, certamente nem sempre está claro se essa questão vai ser repassada para outros órgãos, quais os objetivos de uso daquela informação. Eu não vou lembrar agora, mas se quiserem falar, tem um texto bem interessante da Universidade de Berkeley sobre isso, né? Porque os dados de algumas pessoas valem mais do que outros, assim. Porque algumas, se vazar os dados de determinado grupo da população, vai ter uma super discussão em torno disso, e outros não. Se quiserem falar mais sobre isso, mas tá um pouco disso, deixar claro para o que vai ser utilizado o dado. Eu acho que tem que ser como princípio de qualquer informação que vai ser disponibilizada ou coletada ou utilizada. Acho que esse é o mais transparência, acho que deve ficar daqui para frente sempre. Obrigada. Não? Bom, gente, então a gente finaliza aqui a nossa mesa. Muito obrigada pela participação de todos. Vai ter o registro que a proponente Mônica vai fazer, vai estar disponível online. Muito obrigada. Bom dia a todos.